Agora nós vamos estudar a Bíblia, vamos para o livro do profeta Sofonias, vamos para lá. Sofonias, capítulo de número 1, hoje nós vamos encerrar o estudo do capítulo, do versículo 14 ao versículo 18. Sofonias, capítulo 1, versículos de 14 a 18. À medida que você encontrar o livro, fique de pé. Estamos ficando mais rápidos. Muito bem. Agora nós vamos ler juntos versículos 14 a 18. É a última parte do capítulo 1, onde com muita frequência nós vamos encontrar a expressão o dia do Senhor, o grande dia do Senhor é o tema abordado aqui, capítulo 1 do livro do profeta Sofonias. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 18. Vamos ler. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da angústia, da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Abençoa-nos, ó Senhor, e nos dá o entendimento da palavra. Fala ao nosso coração. Concede-nos o conhecimento que vai produzir em nós, ó Senhor, temor, obediência e amor ao Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. A última parte do livro, ou do capítulo de Sofonias, que aborda o assunto, o dia do Senhor, começa falando agora de como este dia ele estava tão próximo na visão do profeta. A história relata que depois, a história bíblica relata que depois que Sofonias ele pronunciou esta profecia, a desolação então caiu sobre Jerusalém. O juízo então veio contra o povo de Judá. E tudo aquilo que foi dado pelo Senhor ao profeta, tudo aquilo que foi anunciado e descoberto nos dias do rei Josias, porque o povo continuou com o coração duro e passada aquela reforma, os sucessores do rei Josias, seus filhos, eles não seguiram os caminhos de seu pai, a desolação, a ruína e a destruição caiu sobre o povo de Israel. Como começa então esta última parte do livro? Versículo 14 que vocês leram comigo, nós temos a expressão clara, está perto o grande dia do Senhor. Se vocês contarem comigo, do versículo 14 ao versículo 18, notem que a repetição da palavra dia do Senhor, dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de escuridão, descreve a força da manifestação da ira e do juízo de Deus, trazendo a maldição da aliança. Aqui o que nós percebemos e vemos é o cumprimento de Deuteronômio 28. Deus falou ao povo por meio do profeta Moisés: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu abençoarei vocês. Se vocês não guardarem, se vocês não guardarem os meus mandamentos, eu trarei juízo sobre vocês. Uma aliança envolve bênção e maldição. Se o povo de Deus caminha em temor e tremor diante do Senhor de toda a terra, ele será abençoado. Mas se o povo se volta contra o Senhor e faz aquilo que Deuteronômio 28 adverte, não me troquem por outros deuses, então Deus não precisará se preparar para agir.
João Calvino comenta o versículo 14, destacando esta verdade preciosa. Quando os homens eles se preparam para um revide, ou para uma vingança, ou para executar algum plano, eles precisam de tempo, eles precisam de organização, eles precisam de estratégia, mas Deus não precisa de nada disso. Basta Ele dizer, eu vou fazer, e Ele então faz. Basta Ele se levantar e com a sua palavra pronunciar juízo, e o juízo vem. Agora notem que a profecia, ela é importante, porque ela diz que o dia do Senhor, o grande dia do Senhor aqui, que é a expressão do juízo vindouro, do juízo que se aproximava sobre o povo de Judá, estava tão próximo e se apressava tanto que o profeta diz, atenção. Percebam o caráter de urgência, prestem atenção, fiquem atentos à palavra do Senhor, porque, final do versículo 14, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Notem que a ideia agora ela se inverte, porque o dia se aproxima, o dia do Senhor é um dia amargo, é um dia terrível, até mesmo o soldado mais valente e mais preparado, ele clamaria por misericórdia. É aquilo que acabamos de dizer ou refletir, basta o Senhor decidir. E até mesmo os homens mais valentes tremem e não suportam o juízo iminente de Deus. Basta ouvir que o Senhor se aproxima, e então até mesmo o homem poderoso, e aqui é a descrição de uma pessoa corajosa, de uma pessoa que não tinha medo de enfrentar batalhas, de um soldado forjado pelo sangue coalhado na terra. Até mesmo este homem, quando o Senhor se levanta, ele clama por socorro. Versículo de número 15, prossegue o profeta e diz que aquele dia, e a descrição aqui, ela vai tornar mais viva esta imagem, a imagem do terrível e amargo dia do Senhor. Aquele dia é dia de indignação. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é santo, e porque Ele é santo, a sua indignação ela é justa contra os pecados dos homens. Às vezes nós pensamos que o silêncio de Deus, às vezes nós acreditamos que a longanimidade de Deus é complacência, que o tempo que Deus dá para que os homens se arrependam é frouxidão. Não, o dia do Senhor será um dia de indignação, e porque Deus, Ele diariamente se ira de uma forma justa e santa contra a maldade dos homens, neste dia até mesmo o homem mais poderoso vai gemer. Há uma descrição no último livro da Bíblia que nós já utilizamos quando estudamos Naum e Abacuque também. Em Apocalipse 6, nós notamos aquela descrição de terrível juízo, onde os homens tentam se esconder da ira do Senhor e do Cordeiro. Será insuportável, os homens desmaiarão, diz a Escritura, porque este dia, diz o profeta Sofonias, será dia de indignação. Dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Os homens serão tomados por uma angústia profunda, os homens se sentiriam alvoroçados e a terra seria destruída por completo. Quando nós olhamos, irmãos, o que aconteceu após a profecia dada por Sofonias, e nós lemos, por exemplo, o livro de Lamentações, nós notamos como o profeta Jeremias, que viu com seus próprios olhos este cumprimento profético, ele chorou e ele sofreu. O fogo, diz Jeremias em seu livro de Lamentações, consumiu tudo. O fogo destruiu a terra, o fogo consumiu os homens. A imagem de destruição, ela foi terrível, foi terrível. Este dia então será de indignação, de angústia, de alvoroço e desolação. E no final do versículo 15, observem comigo, será um dia de escuridão e negrume. Percebam que o profeta ele vai utilizar a
atos históricos de juízo da parte de Deus, para lembrar ao povo de Judá o que viria pela frente, o que estava se aproximando. Ele citou os dias de Noé, ele citou os dias terríveis de juízo daquele povo ou daquela geração desobediente. Agora ele está citando o período do Êxodo. Por exemplo, a expressão escuridão e negrume nos faz lembrar a penúltima praga, a nona praga, onde todo o povo egípcio ficou coberto de escuridão, com exceção das casas dos judeus. Agora aqui, este juízo que ocorreu com os desobedientes, notem bem, o profeta diz, iria cair sobre o povo do Senhor, porque eles estavam fazendo o mesmo que Faraó e o seu povo realizara contra o seu Deus, ou contra o Senhor de toda a terra. Será um dia de escuridão, será um dia de negrume, e no final diz o versículo 15, dia de nuvens e de densas trevas. A palavra nuvem, ela sempre acompanha, quando nós lemos o Antigo Testamento, as manifestações gloriosas do Senhor aos homens. Chamamos de teofanias. Nós percebemos que a nuvem acompanhava o povo no Êxodo. Nós percebemos que as nuvens, elas estavam sobre o monte quando Moisés estava na presença do Senhor. E percebam a extensão da profecia, porque a palavra nuvem ou as nuvens como sinal de teofania sempre acompanharam a manifestação gloriosa do Senhor. E aí o que é que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento? Porque Sofonias está falando de uma profecia próxima para o seu tempo, mas também apontando para o cumprimento completo e profético do grande dia do Senhor, onde a mesma palavra nuvem ocorre, quem ela envolve, a respeito de quem ela fala. Vejam só comigo, 1 Mateus capítulo 17, versículo 5. Estudamos recentemente esta passagem, não será difícil lembrar onde nós vamos chegar. Mateus 17, versículo 5, quando o Senhor Jesus manifestou a sua glória no monte alto, para Pedro, Tiago e João, e Moisés e Elias aparecem falando com ele. O versículo de número 5 diz o seguinte: enquanto Pedro ainda estava falando, e ele disse, Senhor, é bom ficarmos aqui, porque era uma presença gloriosa e cheia de graça. Eles estavam vendo a glória de Cristo. O versículo de número 5 diz que ele ainda falava quando aconteceu o seguinte. Vamos ler o versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A mesma nuvem que simbolizava a presença do Senhor na antiga aliança, agora na inauguração da nova aliança, a nova dispensação do pacto, nós notamos a nuvem acompanhando e confirmando o ministério de Jesus. Na transfiguração, mas também no que diz respeito à sua ascensão. Vamos para Atos capítulo 1. Ainda no Novo Testamento, abram comigo Atos capítulo 1. A partir do versículo de número 6. Esse paralelo ele é importante para nós entendermos a validade ainda hoje do livro profético de Sofonias para o nosso tempo. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, eu peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos ler juntos o versículo 9, vamos lá. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A nuvem, ela está presente na transfiguração de Cristo, ela está presente em sua ascensão gloriosa após ter ressuscitado. Percebam que a promessa era que a glória do Senhor e esta manifestação gloriosa não ficasse somente em Jerusalém, mas alcançasse os confins da terra. E por fim, voltemos para Mateus e localizemos o capítulo 24, versículo 29 em diante. Transfiguração, ascensão e retorno. Vejam só. Percebam que Mateus 24 aqui, de uma maneira muito precisa, vai confirmar como esta profecia de Sofonias, em toda a sua extensão, ela se concretizará em Cristo. Olhem só, Mateus 24, do versículo 29 a 31. Nós vamos encontrar mais uma vez a palavra nuvens. Vejam só. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Vocês estão lembrando de alguma coisa que a gente acabou de ler em Sofonias? Vejam só. Versículo 30 agora e 31, leiam comigo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Transfiguração, ascensão e retorno. Toda a obra de Cristo envolta em uma gloriosa nuvem, sinal e símbolo da presença divina. O Filho de Deus, à semelhança do Pai, trará juízo no grande e terrível dia do Senhor. E como será esse dia? Semelhante à imagem que encontramos em Sofonias capítulo 1. Mas como será esse dia? Muito mais terrível do que aquilo que experimentou Judá ou Jerusalém. Notem, as nuvens então trarão juízo. Será um dia de nuvens e trevas muito densas. Vamos voltar para Sofonias capítulo 1 e vamos prosseguir, vamos caminhar um pouco mais. No versículo 16, o profeta continua a falar. Ele já disse, ou já explicou como o dia do Senhor é amargo, porque trará indignação, angústia, alvoroço, desolação, escuridão, negrume, nuvens e trevas muito densas. No versículo 16 diz que será um dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Será o dia em que, quando o Senhor manifestar a sua glória, nem a cidade mais fortificada permanecerá de pé. Lembrem comigo de Jericó, o ato poderoso de Deus, quando uma cidade fortalecida, intransponível, que ninguém nunca conseguiu tomar, antes mesmo do povo de Israel cercar a cidade, a palavra de Deus registra que o coração deles já estava derretido como manteiga. É simples explicar, por exemplo, essa imagem ao seu filho. Pai, o que significa derretido como manteiga? Você esquenta a frigideira e joga a manteiga lá dentro. Derrete, se torna líquida.
Assim, Jericó já estava antes do povo chegar. E quando o povo chegou, o que fez? Fez apenas o que Deus ordenou. E Deus mesmo fez com que as muralhas de Jericó caíssem. Os físicos e aqueles que tentam explicar cientificamente disseram, não, porque vinha um vento de cá, vinha um vento de lá, e quando o povo cantava, derrubou parede. Eu nunca vi isso. Explicação ilógica. O que aconteceu foi que o Senhor da física e das estruturas e das construções disse, vai cair, e caiu. Ele mandou que o povo fizesse aquilo, e o povo de Jericó cada vez mais ficou com medo do juízo de Deus. E no dia da trombeta que anunciou o juízo divino para Jericó, foi o dia em que a cidade fortificada, ela não suportou o peso e o juízo divino. O dia então, anunciado pelo profeta Sofonias, seria semelhante. Judá afirmava, acreditava que ninguém conseguiria entrar em Jerusalém. A cidade era bem localizada no Monte Sião, bem fortalecida, protegida, muralhas fortificadas ou muralhas fortes. Ninguém nunca conseguiu invadi-la. E eles acreditavam também que isso jamais ocorreria porque eles tinham o templo. E eles diziam, o templo é do Senhor. Mas o profeta então diz, neste dia em que os caldeus estão bravi, o dia de trombeta e de rebate cairá contra as cidades fortalecidas e contra as torres altas. Versículo de número 17, nós temos aí a explicação. Eu gostaria que vocês lessem novamente comigo. Por que tudo isso? Ou qual a razão de todo este acontecimento trágico para o povo de Deus? Versículo 17, vamos ler. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. O Senhor então traria angústia sobre os homens e eles andariam cegos. E a explicação do profeta é, porque eles pecaram contra o Senhor. Parece até uma razão muito pequena, porque notem que há um anúncio de juízo, há um anúncio do que viria a acontecer, de como seria terrível aquele dia, como traria amargura, sofrimento, tribulação, e a razão explicada então ela é tão pequena, porque pecaram contra o Senhor. Talvez eles esperassem uma lista de argumentos da parte de Deus, mas uma explicação tão clara e direta trazia consigo todas as implicações que o pecado traz para a vida do povo de Deus. Pecar contra o Senhor é quebrar a sua lei. Pecar contra o Senhor é transgredir o mandamento de Deus. Pecar contra o Senhor é errar o alvo e não fazer aquilo que glorifica a Deus. A razão, portanto, não era simples. A razão, ela era envolvida e estava encharcada de sangue. Do sangue dos sacrifícios dos bebês. Do sangue que era derramado nos altares da idolatria, ainda herança do reinado final de Salomão. A razão estava encharcada da maldade, da violência, da corrupção, do órfão e da viúva abandonados. Pecaram contra o Senhor. Envolvia, portanto, todas estas transgressões. E então, Deuteronômio 28, mais uma vez é lembrado ao povo. Eles seriam angustiados, porque Deus traria angústia sobre os homens, e eles andariam como cegos. Vamos para Deuteronômio 28, para a gente lembrar aqui, porque esta expressão, elas têm sentido, significado na Bíblia, e são muito sérios. Deuteronômio 28, versículos 28 e 29.
Depois, irmãos, leiam com muito cuidado Deuteronômio 28, porque tanto nós vamos encontrar as bênçãos decorrentes da obediência do povo à aliança, como também as maldições. É muito importante ler. Vejam só que se o povo desobedecesse e não tivesse, versículo 15 diz: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí tem uma descrição de todas as maldições. E aí versículos 28 e 29, que são os versículos aqui chave para o nosso estudo em Sofonias, nós vamos ler agora. Vejam só, vamos ler. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. O que aconteceria com Judá, irmãos, é tudo aquilo que está dito aqui. Notem. O Senhor traria angústia sobre os homens e eles andariam como cegos. No segundo livro dos Reis, depois vocês podem ler, confiram lá, capítulo 25. Há descrição do que aconteceu com a geração de Josias, porque não seguiu o caminho de seu pai. Lembrem-se comigo no versículo 8 de Sofonias 1, no dia do sacrifício do Senhor, que era o dia do juízo, hei de castigar os oficiais e os filhos dos reis. Por que Josias não sofreu? Porque ele promoveu reformas e ele se voltou para o Senhor. Mas por que Deus anunciou o juízo aos filhos do rei? Porque mais à frente, os filhos de Josias não seriam fiéis. E quando então Nabucodonosor tomou Jerusalém, segundo Reis capítulo 25 traz uma descrição terrível do juízo de Deus. O rei viu Nabucodonosor matando seus filhos diante de seus olhos. E para que a única imagem que ele pudesse lembrar fosse da morte dos seus filhos, os seus olhos foram vazados, ele ficou cego, e cego foi levado para a Babilônia. Agora percebam, irmãos, a extensão desta verdade. Porque eles pecaram contra o Senhor, o sangue deles então foi derramado sobre o pó. Foi considerado sem nenhum valor. Porque eles pecaram contra o Senhor, a carne deles, a expressão literal na língua hebraica é suas vísceras, os seus intestinos seriam rasgados pelas espadas e cairiam sobre a terra como se fossem fezes de animais e não servissem mais para nada. O juízo do Senhor era iminente. Estava próximo, e eles sofreriam tudo isso, e eles ficariam cegos. A imagem da cegueira, então, imaginem, foi tão vívida, quando o povo, lembrando das palavras de Sofonias, viram o seu rei indo para a Babilônia cego, sem poder ver nada, e levando apenas em seu coração e em sua mente a morte dos seus filhos diante de um rei impotente. Agora, qual a extensão desta verdade para nós? A extensão é que o Senhor, que prometeu trazer juízo porque o povo pecou contra ele, fazendo-o cego, também prometeu trazer luz e visão àqueles que se voltassem para a sua palavra. Vejam Isaías capítulo 61, Isaías 61, versículo de número 1. Isaías 61, versículo de número 1. Para um povo desolado, destruído, arruinado, sentindo o peso do juízo e do castigo divino por sua desobediência, por seu pecado, Deus então oferece uma palavra cheia de promessa e de restauração. Isaías 61, versículo de número 1. Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar liberdade aos cativos, libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esta profecia antiga falava a respeito daquele que viria e que sobre ele estaria o Espírito do Senhor e que traria então redenção e salvação para um povo cegado pelo seu pecado. Um povo que andava em trevas veria a luz. A multidão que estava no vale da sombra da morte novamente poderia enxergar, não andaria perdido, não andaria sem saber o que fazer. Foi justamente esta passagem a escolhida por aquele que foi destinado pelo Senhor para trazer novamente visão ao povo. Quando nós olhamos as páginas do Novo Testamento, e eu peço que os irmãos apenas ouçam, vejam só o que nós encontramos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A profecia antiga então apontava para Jesus Cristo. E ele traria novamente a visão restauradora para o povo que passou um tempo terrível de sofrimento e cativeiro e que ainda aguardava a redenção completa. Depois de 70 anos, o povo voltou para a terra. Reformas foram produzidas, foram realizadas, mas nos dias do profeta Malaquias, tudo voltou a ser o que era antes. O povo voltou a pecar contra o Senhor. E depois de 400 anos de silêncio, eles então começam a ouvir um homem, que não era simplesmente um homem, mas era o próprio Deus conosco, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele então cita a profecia de Isaías, e quando ele fecha o livro, diz a Escritura, ele devolve ao assistente da sinagoga, ele se assenta e todos na sinagoga começam a olhar para ele, e ele então diz: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. O juízo traria angústia sobre os homens e eles andariam como cegos. Jesus viria para dar vista aos cegos. Jesus viria para fazer com que os cegos enxergassem. Jesus viria para trazer novamente esperança para o povo que estava morrendo por causa dos seus próprios pecados. Finalmente, versículo 18 de Sofonias, leiam comigo, e com este versículo então nós encerraremos o estudo sobre o capítulo 1. Vamos ler juntos. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Naquele dia, o Senhor então disse: nada poderia livrá-los do dia da indignação do Senhor. Nada. Nem a sua prata, nem o seu ouro, nada. Nem os seus falsos deuses, objeto da sua idolatria e abandono da adoração verdadeira, nada. Deus que é zeloso, e diz a Escritura, pelo fogo do seu zelo consumiria a terra de Judá. Êxodo capítulo 34, versículo 14, nos lembra que Deus faria isto porque Ele é Deus zeloso, que sente ciúmes todos os dias por seu povo.
A dificuldade que nós temos, por vezes, é de tentar comparar o nosso ciúme, a nossa ira, a nossa indignação, que são carnais, com a ira santa e justa do Senhor, com o ciúme santo daquele que tem o seu povo como seu povo e a sua glória como a sua glória. Então, naquele dia, diz o Senhor, porque eles pecaram, e o pecado aqui, claramente, quando nós lemos, envolvia idolatria do coração, que estava fazendo com que eles abandonassem ao Senhor naquele dia. A riqueza daqueles homens não poderia livrá-los da indignação do Senhor, do justo juízo de Deus. Aqui, irmãos, nós temos uma palavra importante para encerrar, porque se vocês observarem o que aconteceu com Judá e se cumpriu, acontecerá também no fim. Vejam que no final do versículo 18, há uma expressão que diz que a terra será consumida, porque certamente o Senhor fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ora, naquele período, somente Judá foi desolada, Israel já há um bom tempo. Lembrem-se que o reino naquela época estava dividido. Mas o final da profecia diz que o juízo de Deus seria total e repentino para todos os moradores da terra. O juízo começaria na casa de Judá, assim como o juízo começa pela casa do Senhor, mas traria repentina e total destruição não somente sobre a igreja, não somente sobre o povo de Deus, mas sobre todos os moradores da terra. O que é que nós aprendemos com isso? Qual a lição final que nós podemos extrair? É que a expressão ou a profecia aqui não alcançaria a sua força por completo nos dias de Sofonias ou nos dias em que Nabucodonosor invadiria o reino de Judá. Que Babilônia levaria ou conduziria em escravidão, em cativeiro o povo de Deus no passado. Mas há uma extensão da profecia apontando para o fim. O mesmo Cristo, e nós lemos em Mateus 24, que traria luz e visão para os cegos, retornaria, e nós confessamos isto credalmente, no credo: creio em Jesus Cristo, que subiu aos céus, que está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Naquele dia, meus amados irmãos, nem a prata nem o ouro dos homens poderão livrá-los da indignação, da ira do Cordeiro Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela nos traz passagens que nos fazem lembrar e não esquecer que este dia se aproxima. E eu peço apenas que vocês atentamente ouçam o que diz a palavra do Senhor, que atentamente reflitamos hoje pela manhã, que este dia ele é real, que ele se aproxima para todos aqueles que continuam pecando contra o Senhor. Quando vi a visão de João no livro do Apocalipse, quando ele viu a Jesus, diz o Apocalipse, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E conclui, e tenho as chaves da morte e do inferno. O juízo vem, e nem a prata nem o ouro salvarão os homens daquele que tem as chaves da morte e do inferno. O livro do Apocalipse ainda nos instrui. E, por exemplo, nós lemos em outra passagem, e eu gostaria de mencionar, de citar para vocês, outra passagem importante que nos diz que no dia do juízo, diz a Escritura, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
nem prata, nem ouro, e farão com que os homens escapem da ira de Jesus. Ainda nós encontramos em Apocalipse outra passagem, citarei novamente para vocês. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. O juízo se aproxima, ele virá pelo fogo, ele destruirá a terra, e nem a prata, nem o ouro, nem os exércitos, nem as forças dos homens, nem o homem mais poderoso resistirá. É o que a Escritura nos diz. É a advertência para nós, que devemos atentamente nos preparar. Finalmente, nós encontramos ainda no livro do Apocalipse, a expressão que diz a respeito de Jesus: o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O dia do Senhor está próximo. O juízo se aproxima. Nós que tememos a Cristo devemos nos preparar para este dia, ter consciência deste dia. Lembrem-se das palavras de Sofonias: não vivamos como aqueles que afirmam o Senhor não faz bem nem faz mal, porque nós seremos saqueados se assim fizermos, os nossos bens e as nossas casas serão assoladas se assim agirmos. Nós iremos habitar em um lugar que construiremos e não vamos morar neste lugar, plantaremos e não vamos colher do fruto da nossa plantação, porque nos voltamos contra o Senhor. E se alguém se voltar contra o Senhor, não permanecerá de pé. A expressão, o dia do Senhor se aproxima, se cumpriu na história daquele povo de Deus do passado, que não deu ouvidos às palavras do Senhor. A mesma profecia alcançará o seu poder maior e mais completo na volta de Cristo. E os homens não conseguirão escapar, a não ser que se escondam nele, a não ser que corram até ele, a não ser que se curvem diante dele. A Escritura diz que haverá destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O que devemos fazer? Nos preparar. Os sinais mostram, devemos nos preparar. A volta de Cristo é iminente, devemos nos preparar. E muito mais do que isso, devemos testemunhar desta grandiosa verdade ao mundo. Devemos olhar para nós mesmos e não sermos tomados de um espírito de vaidade, tão comum para nós que achamos que a salvação foi alcançada pelo nosso braço, ou que porque nós fazemos coisas boas, Deus se agrada de nós. Deus não encontrou nada em nós que trouxesse agrado para Ele, mas Ele nos redimiu e nos salvou em Cristo. Nós deveríamos, muito mais do que nos considerarmos alguma coisa diante de Deus, agradecermos a Ele por sua maravilhosa graça e lembrarmos do seguinte: eu vou concluir. Nós estamos perdendo muito tempo com aquilo que um dia vai passar. Nós estamos perdendo muito tempo com aquilo que um dia vai voltar para o pó. Nós estamos gastando muito tempo com prata e com ouro. E nós estamos nos esquecendo que aquele que está ao nosso lado
pode estar indo para o inferno, porque se ele não tem Cristo, e a palavra nos diz, ele não tem a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. Nós precisamos enxergar além e entender que o mundo vai muito mais, ou ele é muito maior do que as coisas que vemos, porque a Escritura nos faz enxergar um Deus santo e glorioso, que trouxe salvação e vista para nós que estávamos cegos, e trará juízo para aqueles que rejeitarem a Jesus Cristo. Nós deveríamos ter mais compaixão pelos perdidos, nós deveríamos orar mais por nossos familiares que não conhecem o Evangelho, nós deveríamos trabalhar mais em oração e testemunho pela conversão daqueles que nós olhamos e estamos tão acostumados que esquecemos que sem Cristo ele está perdido. E porque o dia do Senhor vem, o dia será de indignação, o dia será amargoso, e até o homem mais poderoso da terra irá clamar. Ele vai chorar como uma criança, ele vai chorar como um menino, porque rejeitou ao Senhor, e quando o Senhor se manifestar, ninguém permanecerá de pé. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, o grande dia do Senhor será terrível, será o maior evento que os homens contemplarão, porque depois disso o juízo se seguirá. Será o dia em que sobre as nuvens com poder e glória e com o exército de seus anjos, Cristo voltará para resgatar a sua igreja e para julgar os impenitentes. Será o dia em que nem a prata nem o ouro fará com que os homens escapem do inferno, do castigo eterno. Será o dia, ó Senhor, glorioso dia, em que aqueles que receberam as vestes brancas de Jesus serão convidados por Ele a sobre as nuvens com poder e glória experimentarem do descanso eterno dos santos. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos e a compreendermos toda esta verdade e começarmos a enxergar muito mais do que os homens enxergam nesta terra, porque nós temos o conhecimento da palavra, o conhecimento de profecias tão importantes e que apontam para o fim, e que nós devemos nos preparar para este dia, para o encontro com o Senhor, e que devemos retirar e lançar fora de nós todo o orgulho, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Não haveria promessa para os nossos filhos, não haveria chance de salvação, porque a prata e o ouro que nós temos, a inteligência que possuímos, a nossa sabedoria, as nossas obras não valeriam de nada. Mas por Cristo, e graças a Jesus Cristo, nós então passamos a enxergar. Estávamos presos e fomos libertos. Estávamos mortos e passamos a viver. Ensina-nos, ó Senhor, a Tua palavra, e que a Tua palavra produza em nós uma profunda compaixão pelos perdidos. Que possamos olhar aquele que está ao nosso lado, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, de escola, sem Cristo, como alguém que está debaixo desta ira terrível, amarga, por causa dos seus pecados. Ninguém, ó Senhor, poderá ser salvo se não receber a Cristo. Que possamos orar por nossos familiares, por nossos amigos, pela nossa nação, porque neste dia terrível, até o homem mais forte gemerá. Não haverá salvação para aqueles que blasfemarem e rejeitarem a Cristo. Que possamos, ó Senhor, nos preparar, e enquanto estivermos nesta terra caminhando, que possamos pregar, testemunhar, viver
e aguardar este glorioso dia. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.